cronologicamente, o primeiro a propor alguma coisa é um fulano muito legal. Profissional da política, o primeiro da história, talvez. Eu me refiro ao florentino Maquiavel. Maquiavel se pergunta, afinal de contas ele era a Dilma Rousseff da monarquia da época, né? Ele era o Colin Powell, né? A Condoleezza Rice, né? Ele era o cara do lado, né? Ele era ali e tal, ele era o Zé de... Bom, ele era o cara do lado, velho. E aí ele se perguntava como o governante deve agir. Na verdade, ele se perguntava porque o governante perguntava, e agora o que é que eu faço? Naturalmente, ele adoraria se tivesse um todo universal, cósmico, bastava achar o lugar do governante ali e dizer, olha, né? Você está entre Júpiter e Saturno, faça isso. Mas não tem mais. Não tem mais. Então Maquiavel vai propor uma reflexão que entra para a história da filosofia como sendo o marco fundador do pragmatismo. Pragmatismo moral, né? Age bem aquele que aumenta o próprio poder. Eu vou repetir. Age bem aquele que aumenta o próprio poder. Professor Clóvis, mas isso só serve para o governante? Não. Ou você acha que o professor não tem poder? Não estou vendo nenhum poder no senhor. Sim, então mudemos de exemplo. Ou você acha que o médico não tem poder? Todos nós temos poder nas nossas relações interpessoais, institucionais, etc. Age bem aquele que aumenta o seu poder, isto é, as condições materiais de fazer acontecer os seus desejos e as suas ambições. O homem é desejante, o homem é imperialista, o homem vai para dentro, o homem não é homem de uma casinha branca de varanda, um quintal, uma janela, uma cesta básica, uma mulherzinha só, um negocinho, aquela coisinha. O homem não é assim, diz Maquiavel. Né? Não é isso, não é isso, o homem não é assim. Ah, professor, mas então por que tem tanta gente que vive assim? De medo, porque é bundão, porque percebe que as forças contrárias são muito fortes e resolve jogar na retranca para não perder de goleada. Porque o homem, se puder, parte para dentro. Se sentir força, parte para dentro. Come uma mulher, lá come duas, três, cinco, se tiver 5, come 10, não tem limite, velho. O limite é dado pela força do outro. Então não cabe ao homem pensar no limite da própria força, porque o outro definirá o limite da força de cada um. Legal. Legal. Você não gostou não, né? Mas deve ter percebido o que tem a ver. Professor, eu não sei, eu sou tão contente com as coisas que eu tenho. Eu acho que a gente não precisa de muito, sabe? Uma coisinha assim, pois uma namoradinha só, um negócio e tal, é tão legal e tal. Como é que Maquiavel vê o meu caso, né? O seu caso é o seguinte, você avalia as suas forças, percebe que você não é de nada, percebe que para partir para dentro você vai se esborrachar. Então o que você faz? Fica aí na segunda divisão, fica no meio da tabela, entendeu? E não faz mais, não é porque você não queira. É porque você não pode. Então, nada melhor do que se convencer das próprias fraquezas. Pô, legal. Ética pragmática. Porque se você sentir, no final, assim, microfone, se você sentir que você pode mais, você vai. Ninguém autolimita o próprio poder. A não ser por medo do poder do outro. Moral pragmática. Moral de Maquiavel. Primeira resposta moderna. Claro que Maquiavel falou muitas outras coisas. Mas uma coisa que ele não falou é que os fins justificam os meios. Pô, mas é a única coisa que eu sabia. Sério. Por que ele não pode ter dito isso? Porque para Maquiavel, sabe, Maquiavel não era um intencionalista, ele era um pragmático. Ou seja,
O que vai justificar ou não a minha ação não é o que eu quero que aconteça, é o que vai efetivamente acontecer. Legal. Ou seja, não são os fins, o que eu quero que aconteça, que vai justificar a minha ação. O que vai justificar a minha ação é o que efetivamente vai acontecer. Portanto, Maquiavel não é um intencionalista, ele é um pragmático. Você sabe muito bem que muitas vezes, aliás quase sempre, o que acaba acontecendo não é exatamente o que você quer que aconteça. Qual será o critério julgador da tua ação? O que você queria que acontecesse ou o que acontece efetivamente? Para Maquiavel, o que acontece efetivamente. E qual é a boa consequência? Se eu aumentei o meu poder, eu agi bem. Professor, daria para aplicar isso à sua aula? Ao valor da sua aula? Claro que daria. Eu entrei aqui com um prestígio, uma notoriedade, um aplauso, uma legitimidade, uma confiança daqueles que me convidaram, etc, etc. Se eu saio daqui com mais disso, eu agi bem. Se eu saio daqui com menos disso, eu agi mal. É simples, maquiavelianismo puro. O valor da minha aula está no meu próprio poder. Moral pragmática.